Fala galera, tudo tranquilo? Bom, antes de me apresentar, eu queria iniciar esse vídeo dessa aula agradecendo de imenso coração ao Dr. Fábio Gomes e à doutora Luísa Bisol pelo convite de poder estar aqui, obviamente, contribuindo com vocês. Eles são coordenadores membros do ProAdere, do JETA e do ProAP, que trabalham com pacientes deprimidos e pacientes com transtornos comportamentais, digamos assim. E como é bom, né, galera, a gente entender um pouco sobre os processos fisiopatológicos da depressão, a bioquímica e, claro, eu como nutricionista, trazer alguma coisa relacionada a essa parte alimentar para vocês. Eu me chamo Raniel Fernandes, eu sou nutricionista, como eu acabei de falar, sou especialista em nutrição, metabolismo e fisiologia no esporte e estou especializando em nutrição clínica. E trouxe para vocês um compilado de trabalhos, algumas pesquisas pessoais que eu já tenho feito no decorrer dos meus anos de estudo e depois que eu virei profissional da área, acerca de depressão e uma correlação com a parte nutricional. Vamos lá? Aqui, esse assunto tão pertinente para o tema e tão polêmico, porque a gente está falando de um negócio meio que fisiopatológico, não é verdade? E a gente não tem como falar de fisiopatologia sem antes começar a tratar a epidemiologia. Olha só, galera, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com esse transtorno. É muita gente. A prevalência é mais acentuada nas mulheres. A depressão é a principal causa da incapacidade ao longo da vida, quase 12%. A depressão responde por mais de 4% do ônus, ou seja, uma sobrecarga, acarretando alguma doença durante a vida. Isso a gente vai tratar demais aqui. A prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15%. Imagine como as pessoas estão trancafiadas em casa nessa pandemia. Imagine o mal que essas pessoas estão passando nesse atual momento. E aí, Raniel? Como é que funciona o diagnóstico? É só ver o cara sofrendo e dizer que ele tem depressão? Não, não é bem por aí. Esse trabalho é um trabalho de 2012. Olhem bem para a imagem. Olha só o que a gente tem. A gente tem aqui os problemas mais fisiopatológicos no meio, né? Ó, norepinefrina, epinefrina, serotonina, dopamina, enfim. Perda de função dos receptores, os mensageiros, os fatores neurotróficos vai gerar depressão. E o que é que a gente tem no redor desses problemas? Envolvimento genético, fatores de estresse, fatores de epigenética suscetível, idade, sociodemografia, ou seja, onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, influências físicas, personalidade, doenças crônicas, enfim. Tem muita coisa antes de você falar que a pessoa está com depressão. Você pode estar com sintoma depressivo por algum tipo de outra coisa, que é o que a maioria das pessoas falam. Mas depressão, ela depende de exame. Então tá lá, diagnóstico de depressão, atividade do sistema imune, aí você vai começar a uma coisinha aqui, que eu vou falar na aula um pouco mais para frente, ó. São as frações, né? Quinurenina, triptofano, fenilalanina, tirosina. E aí você vê que mais embaixo tem o tratamento. Eu já botei aqui para vocês, aqui esse SSRI é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a gente vai falar sobre isso aí também. E aqui o NRI, que é o inibidor da recaptação de norepinefrina. Só que o que é que tem aí mais legal, mais embaixo? Dieta com antioxidante. Ah, então já sei. Paralelo ao tratamento médico, que é o tratamento medicamentoso, né? Eu vou dar antioxidante, manipular antioxidante, o cara vai ficar bom, é isso? Não. Quase isso. Vamos para frente. Por onde a gente começa para entender a depressão? Bom, esse trabalho aí é um trabalho de 2018 e olha que bacana. Isso é a depressão. É esse cenário aí que você tem que imaginar. Bacana, né? Quando você vê o paciente com depressão ou diagnosticado com depressão. Não com sintoma depressivo per si. E agora, cara, como é que a gente vai aprender tudo isso? Vamos por partes. Bom, eu trago outro trabalho aqui para vocês, esse de 2017. E olha que imagem mais bacana. Aqui está um pouco mais simplista, só tem setas e tal. E aqui em cima desse cérebro, Daniel, o que é que a gente tem bem aqui, cara? O que é que tem aqui que causa depressão? O que é que tem aqui? Será que é dieta? Não. É esse rapazinho aí. Estresse. É isso que a gente vai focar na nossa aula aqui. Depressão é baseada no estresse. Esse estresse está interligando aqui, tem uma seta, né, como vocês podem ver. Opa, interligando aqui no cérebro, vai descendo, tem os astrócitos, micróglia e neurônios, são as células da glia. E aqui a gente vem a barreira hematoencefálica, entrando no sistema nervoso central, aqui vai mexendo nas glândulas adrenais, ou seja, vai ter relação com a parte de cortisol, glicocorticoide como cita aqui, voltando para a parte neurológica, eixo HPA, enfim, gente, a gente vai falar muito sobre isso. E vamos começar pela parte
digamos que da biologia celular, correto? Até chegar no eixo HPA. Aqui a gente tem as células, olha que legal. Tem astrócitos protoplasmáticos, né, da substância cinzenta, o astrócito fibroso, que também é da substância cinzenta, microglia ou micróglia, e o oligodendrócito. Aqui é só para citar para vocês, tá? Identificação de patógenos, suporte aos neurônios, aqui é a mesma coisa, só muda um pouco a substância que ele está incluído. A gente vem aqui para a micróglia, que é a célula de defesa, como se fosse o nosso mastócito, o nosso, como queira, lá do sistema nervoso central. Ela faz a defesa, como já bem falei, produção de citocinas inflamatórias, tem as citocinas inflamatórias, e o oligodendrócito, produção de mielina. Beleza? Então vamos para frente. Olha só que imagem bacana. Essa imagem aqui, eu já trago uma coisa um pouco mais externa à imagem retratada anteriormente, ou seja, já tenho aqui uma imagem meio feia, né? Tá meio mal desenhada, mas dá para entender. Ó. Bem aqui nessa ligação, acontece a ligação do astrócito com o capilar. Você vê que é capilar porque cabe uma única hemácia, então é um negócio bem pequeno. E é aqui nessa parada toda aqui que a gente vai começar a envolver a depressão. É bem aí, mais ou menos por aí. De antemão eu trouxe outro trabalho aqui, esse aqui também mais externo, menos microbiológico, 2015. Ele fala um pouco de intestino, da galera da gastroenterologia, mas é muito bacana porque ele traz aí o nosso amiguinho sistema límbico. E como a gente vem falando aqui, o estresse é a causa da depressão, ou o agente causador da depressão, e o sistema límbico é o nosso sistema das emoções, e lá no sistema límbico tem a amígdala, hipocampo e hipotálamo. Seria interessante falar um pouco sobre ela, não é verdade? Então vamos lá. Sistema límbico tem o eixo HPA, que é esse eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. É aí que vai estar o estresse. Bem, ele influencia, como eu já bem falei, a amígdala, hipocampo e hipotálamo, na síntese dos hormônios, está lá, ó, tem o cortisol, e paralelamente ao sistema nervoso central tem a parte de motilidade que o trabalho fala, mas não vou muito abordar essa questão não, isso é mais para a origem do trabalho. Queria trazer ele mais por essa imagem do meio para cima. Então vamos seguindo. Sistema límbico, né? Temos triado, movimento de respostas emocionais, hipocampo, memória de curto a longo prazo, hipotálamo, que é a regulação aí do estresse através da pituitária, e o sistema nervoso autônomo, que a gente vai falar também, e a amígdala ou amígdala, como queiram, regula as respostas do estresse ou ao estresse, é o nosso cérebro emocional. A gente vai tratar muito dela, tá em vermelho aí por causa disso. E tá aí para vocês a imagem da nossa amígdala. Diferentemente das amígdalas palatinas, essas são nossas amígdalas cerebelosas, e elas são responsáveis pelo nosso comportamento agressivo e sexual, das respostas emocionais e da reatividade a estímulos biologicamente relevantes, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Aqui eu tenho uma imagem, está representado por esse cérebrozinho aqui, está vendo um escorpião, pode ser qualquer outro bicho, né, que é mais para representar uma espécie de susto, e tem um ciclo acontecendo aqui. Eu representei esse ciclo aqui no PowerPoint, tem um tálamo, o córtex, isso aqui é mais a galera da neurologia, né, hipocampo e tal. E isso reagindo com a amígdala para fazer o quê? Para fazer respostas na substância cinzenta. A substância cinzenta a gente já falou aqui, já citei, né, lá nos astrócitos. O hipocampo também foi citado. E o estriado, que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Por quê? Porque esse estriado ele vai induzir as respostas endócrinas, no que diz respeito ao quê? Glicocorticoides, galera. Trocando em miúdos o cortisol. E é aí que a gente vai se concentrar. Esse outro trabalho, gente, é um trabalho um pouco mais teórico, ele traz aí essa pequena nuvem o estresse no sentido de estresse farmacológico, estresse físico e estresse psicológico crônico. E aí ele faz um ciclo. É o nosso ciclo que a gente já ouviu falar muito por aí, de fadiga adrenal, né? A gente tem um cortisol aumentado, esse cortisol aumentado faz uma resistência ao cortisol, essa resistência ao cortisol faz uma exaustão adrenal, essa exaustão adrenal vai fazer uma inabilidade, digamos assim, do estresse, que vai aumentar o estresse e vai fazer todo o ciclo rodar novamente. Isso aqui é um dos pilares da depressão. Como a aula é um pouco extensa, vamos fazer uma breve revisão, né? Há um problema epidemiológico acerca da depressão, beleza. Existe um diagnóstico específico, ou seja, tem exame, a gente pode ver esse exame bioquimicamente e dar esse diagnóstico, ou seja, a gente não, né? O médico. A depressão começa pelo sistema límbico, as emoções e as reações pela resposta endócrina no estriado, eita, quase sai. No sistema límbico, as amígdalas fazem a interação para as respostas neuroendócrinas do estresse. Foi tratado agora há pouco e vocês devem ter captado. E aí vem a pergunta, né, galera? Qual a influência do estresse no metabolismo? Bom, esse trabalho de 2015, ele traz uma imagem muito bacana, as respostas mais curtas e as respostas mais prolongadas. Pituitária, recebendo o nosso amigo estresse, que a gente vai conversar muito sobre ele,
Sistema nervoso simpático, adrenal. ACTH, adrenal. Consequências: do lado esquerdo mais curto, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão sanguínea, aumento da glicose no sangue pela conversão do fígado, alterações no fluxo sanguíneo, levando ao aumento da tensão, né, aumento da circulação sanguínea, e taxa metabólica aumentada. Do lado direito, retenção de sódio e água pelo rim, aumento do volume sanguíneo e pressão arterial. E proteínas e gorduras convertidas em glicose. Olha, tem uma relação aqui, hein? Aumento do açúcar no sangue, mais outra, supressão do sistema imunológico. Preste bem atenção, o lado esquerdo é como se fosse o susto. Mostrei agora há pouco o escorpiãozinho e tal, o susto, a amígdala e tal, a resposta endócrina. É esse rapaz aqui, mais ou menos, né? Aquele negócio do tomou um susto, ficou, aumentou a frequência cardíaca, liberou a glicose no sangue. Esse indivíduo precisa fazer o quê? Lá na fisiologia humana, fuga e luta, exatamente isso daí. E do lado direito, as respostas mais prolongadas, né? A gente tem aqui o mineralocorticoide mais conhecido, ou mais fácil de entender, a aldosterona, e o outro glicocorticoide, cortisol, que a gente vai trabalhar muito aqui. Esse trabalho aí, ele fala um pouco das coisas que eu pedi para vocês terem atenção em relação à glicose. Ele traz aqui uma desregulação do cortisol em relação a diabetes tipo 2. E olha que imagem massa. Pulei o fluxograma aí, mas tudo bem. Vamos lá. Hipocampo, hipotálamo, pituitária, tudo que a gente já falou. Adrenal, e tem essa cadeiazinha aqui, gente. Cortisol aumentado, cortisona sendo convertida em cortisol. Cortisona é o cortisol inativo. E aí a gente vai dar uma atenção bem aqui, ó. Esse cortisol vai lá no músculo, ele vai quebrar o seu aminoácido, para esse aminoácido virar açúcar, digamos assim, né? Glicose. E essa glicose vai lá no pâncreas fazer a produção de insulina para ela entrar onde? No músculo. E se você ficar estressando, você vai ficar fazendo esse ciclo vicioso o tempo todo. Por quê? Acabei de lhe falar. Você está no sistema de fuga ou luta. E aí você começa a entender de onde é que vem aquele cara depressivo e diabético. Ele está em fuga ou luta o tempo todo. Glicose no sangue, insulina alta, glicose no sangue, insulina alta, o cara parado. Estressado, com medo da vida, pensando demais, preocupado. Vai ficar depressivo. Beleza? Aqui eu trago outro trabalho, esse é um pouco mais antigo, mas é bem louvável, da Nature, né? Quem conhece aí as revistas, essa revista aqui é muito boa. De 2005 ele traz uma imagem bacaníssima. Vamos avaliar essa imagem aí ponto a ponto. Bem, a gente tem aqui no canto esquerdo a glândula adrenal, medula, certinho? Noradrenalina e adrenalina, ou seja, norepinefrina e epinefrina. Aí, ó, no interior, na medula, que é o eixo que estou falando agora pela primeira vez na aula, SAM, simpático, adrenal, medular. É aquela resposta rápida, curta, menos demorada, como você querer aplicar o seu adjetivo. Que é ativado pelo sistema de, também já falei isso, fuga ou luta, através da medula espinhal. Já mostrou isso agora há pouco, certo? E aí, mais em cima aqui, você vai ter o córtex da medula, córtex da adrenal, e aí, ó, glicocorticoide. Percebe? O estresse ativa os estímulos do eixo HPA. Que seria esse eixo HPA? Hipotálamo, pituitária, adrenal. Hipotálamo, pituitária, adrenal. O eixo SAM, simpático, aí adrenal, medular. Simpático, que é a espinha, né? Adrenal, medular. Beleza? Vamos para frente. Aí tem aqui alguns hormônios, a gente vai trabalhar eles mais para frente. E aí essas respostas vão desencadear o nosso sistema imunológico. Leucócitos, células de defesa NK, monócitos e tal. Todo mundo recebe essas respostas aqui para fazer modulação, fazer liberação de citocinas. Essas citocinas também são inervadas, digamos assim, porque ele chama aqui de hard reading. Não sei se eu pronunciei correto aí, mas é uma espécie de fiação intensa. Estimula os órgãos linfóides, para quem não sabe, os linfonodos, né? Já as catecolaminas produzidas podem modular a função das células imunes a produzirem citocinas inflamatórias. Acabei de falar aqui, então, as setazinhas ligadas aqui todas para o sistema imune na periferia. Belezinha? Dito isso, vamos para frente. Então, qual seria a interação entre as respostas endócrinas e os problemas neurocomportamentais? Se vocês estão começando a perceber, a gente já saiu de um negócio bem amplo lá de epidemiologia, falou um pouco da depressão, do que é a depressão, no estresse, nas células da glia, trouxe isso para as respostas curtas e respostas longas,
Está começando a identificar os eixos e a gente vai começar a afunilar. Belezinha? Vamos para frente. Esse outro trabalho aqui que eu trouxe para vocês, ele é de 2015. Ele é mais da parte intestinal, mas ele traz um negocinho aqui novo, olha só. Novo e velho ao mesmo tempo, né? A gente vai começar a falar desse negócio aqui, só que a gente já falou lá no início das frações, no diagnóstico de exame. Norenina, triptofano, fenilalanina, lembra disso? Tirosina. Só que isso, ele fala aqui a nível intestinal, né? Mas isso daqui também, porque tem uma íntima ligação, se correlaciona com ansiedade, disfunção cognitiva, disparidade social, digamos assim, e depressão, que é o que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Outro trabalho aqui só para identificar para vocês, de 2013, um pouco mais antigo que o outro, mas é bem bacana, porque ele liga também aqui o intestino. Eu vou me atentar muito ao intestino não, porque a nossa parte é mais de sistema nervoso, depressão e tal, mas ele traz aqui, ó, nesse pequeno cérebro aqui, hipocampo, amígdala, esse IC, a ínsula, que a gente vai falar sobre ela também, é uma coisa nova, né, até então, mas daqui a pouco falo mais, e aí vai trazendo as respostas. Ele cita no trabalho, mas eu trouxe mais as imagens para vocês verem aqui: ansiedade, depressão, dor, autismo, enfim, doença autoimune, doença cardiovascular, obesidade, enfim. Vamos citando aí. Outro trabalho aqui também só para citar, esse já fala de depressão e obesidade. Obesidade não é muito mais o tema aqui da aula, é mais depressão, mas ele traz aqui a barreira intestinal, aí traz aqui, ó, high fat diet, traz microbiota, que também modula aqui o sistema imunológico, aí os ácidos graxos saturados, sistema imunológico, citocinas, que eu já falei que o estresse modula isso aqui, e traz aqui neuroinflammation e depression, que é a depressão, né? Trouxe só para identificar também, caso vocês queiram ler, tá aí o título do trabalho, tem aí... Esse aqui não tem o DOI não, tá aí o DOI aí e tal, enfim. É mais a título de informação. E também mais esse trabalho aí, galera, de 2017, a título de informações para vocês. Ele linka aqui o intestino com o sistema nervoso central, no que diz respeito ao comportamento alimentar, cognitivo, impulsivo, ansioso, depressivo. Cita dieta, cita ácidos biliares, cita os hormônios intestinais, ele cita microbiota, toxinas das bactérias, cita neurotransmissores, hormônios intestinais, outros hormônios, enfim, hormônio da fome, está tudo correlacionado. Só que eu queria me atentar mais à parte de estresse e o metabolismo do próprio cortisol, que vem a pergunta, né? Qual o link entre estresse e depressão? Esse trabalho eu já mostrei hoje aqui nessa aula, aquelas nuvens lá, aquele ciclo de nuvens, e ele traz outra imagem muito bacana, resposta normal ao estresse, que é o quê? O estresse afeta o cérebro no tronco cerebral, hipotálamo e outras regiões, mas é compensado pelo eixo HPA, que eu já até falei para vocês. Aí tem uma resposta um pouco mais crônica ao estresse, que é aí que o indivíduo começa a se prejudicar. Lembra, eu citei lá aquela questão de inervação do sistema nervoso simpático, o eixo HPA e células imunológicas. Nessa segunda parte aqui, quando o cortisol é continuamente ativado, as células imunes e citocinas inflamatórias induzem danos no sistema nervoso e, devido a esse excesso, que já está começando a ser crônico, o cortisol não modula mais as células inflamatórias, ou seja, cria-se aqui uma resistência ao cortisol. É a mesma ideia, não tem muita coisa relacionada assim a nível fisiopatológico, mas é a mesma ideia da resistência à insulina, né? Tem muita insulina, o corpo fica resistente, e aí a gente já sabe o que acontece. Tem muito cortisol, o corpo fica resistente, e aí não modula mais o sistema imune, já que o cortisol ele é um hormônio que vem para isso, para dar essa modulada no sistema imunológico. E aqui já tem um quadro meio que depressivo, que é o estresse crônico e a resistência ao cortisol. Ou seja, na resistência adrenal, não use o termo fadiga adrenal, pelo amor de Deus. O aumento contínuo de cortisol para ajudar o corpo a resistir ao estresse prolongado tem a sua capacidade de fazer quantidades normais de cortisol perdida. Então, é meio que não produz mais nada, né? Você já está recebendo todo aquele impacto e você não tem mais a defesa de volta, você não tem um feedback negativo, gerando perda da comunicação e da regulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse outro trabalho aqui, bem recente também, ó, 2014, ele traz uma nova imagem, ele já traz dois outros locais aqui do cérebro para a gente se atentar. Um eu tinha falado antes, ínsula anterior, e o córtex cingulado anterior dorsal. Isso é mais a galera da neurologia, mas é legal porque ele faz o link com a depressão, ele cita aqui umas citocinas inflamatórias, e aí vem toda a parte emocional e cognitiva do lado, ó, hipervigilância, antecipação à adversidade, sensibilidade à dor, ansiedade social. Lembra das respostas curtas que eu mostrei lá no cortisol dividido? Enfim, vamos para frente. Respostas médias, aqui ele traz um novo quesito, né? Lá só tinha longa.
Aí vem disruptura do sono, vem dor crônica, vem humor deprimido e vem retraimento social, ou seja, o cara já começa a ficar mais depressivo, já começa a entrar numa vala, digamos assim, psicológica. E as respostas longas, suscetibilidade para infecções, ou seja, o sistema imunológico não funciona mais, entre aspas, né? Doenças inflamatórias, que eu vou falar isso no final da aula, tem algumas doenças inflamatórias que são relacionadas ao estresse crônico, o envelhecimento acelerado e a mortalidade precoce. Então, são todas as consequências desse estresse e dessa. Sempre volto para esse adjetivo, dessa fadiga adrenal, não, dessa resistência adrenal, tá? Esquece esse negócio de fadiga adrenal. Aí tem outra imagem, ele traz as experiências socioambientais, aqui relatada nesse quadro, e todas as respostas de eferência, que saem do sistema nervoso, ou seja, saem do cérebro, e as aferências. Esses adjetivos querem dizer, um quer dizer saída, outro quer dizer chegada, né? Trocando aqui em miúdos. E aí ele vai citando aqui no trabalho, tem aqui na descrição da imagem, quando vocês puderem baixar o artigo, cada númerozinho desse aqui ele designa. E eu trouxe aqui para vocês, né? Ele traz aqui os estressores sociais, ó, chegando aqui na ínsula e no córtex singular, e aí vem as respostas. 2, eixo HPA, CTH, adrenal, toda aquela questão de novo. 3, sistema nervoso simpático, também vai para adrenal, epinefrina, glicocorticoides e epinefrina. Nervo vago eferente e produção de acetilcolina. Esse aqui é novo, né? Não tinha falado ainda. Acetilcolina está relacionado com a fenda sináptica. Hormônios e neurotransmissores, que já vem aqui na parte celular, ó, chega e tem o seu receptor na célula para trazer uma resposta. E aí que vem aquela parte dos hormônios como ele fala aqui, hormônio, neurotransmissor, acetilcolina, epinefrina, chegando na célula e trazendo aquela resposta no linfonodo, lembra? A citocina saindo. Então, tá bem aqui, relacionado aqui. Aí vem citocinas inflamatórias, que é a resposta 6, ó, que já é uma resposta que sai a partir dessa outra resposta, é bem redundante mesmo, que vai fazendo a parte de aferência, voltando para lá e fazendo uma espécie de ciclo. E aí as fibras nervosas, eu também já falei disso, que é aquele... esqueci o nome, cara. Enfim, aquela fiação intensa lá daquele outro trabalho de 2005. Vamos para frente. Revisão até o momento. O estresse age no eixo HPA e SAM, ou SAM como queira, eu já falei disso também, pode influenciar respostas imunológicas, beleza? Esse estresse atua bidirecionalmente, ou seja, Guth-Bryan, eu trouxe alguns nos trabalhos, né, trazendo aquela parte de intestino, não quis muito me atentar, mas está lá, faz parte aqui da nossa revisão. O estresse excessivo, problemas emocionais, acaba causando um estresse no sistema de resposta ao próprio estresse. Como eu falei, essa redundância é uma resposta que leva a outra resposta, que leva a outra resposta, e aí vai. E aí fica. Mas por que o estresse pode causar depressão? Agora a gente vai falar de depressão per si. Prestem muita atenção, olha só que imagem. Olha que imagem. Lembra que eu falei lá no início do astrócito, do neurônio? Tudo tem um motivo nessa aula, né, galera? Era para chegar nesse assunto aqui. Bem aqui tem um rapazinho que a gente vai trabalhar. Essa imagem da internet, né? Só para falar que é da referência. É o nosso NMDA receptor. E olha só. Trabalho de depressão, 2014. Olha a imagem que ele traz. O NMDA. Aqui tem um magnésio, como vocês podem ver, zinco, enfim. Tem toda a descrição da imagem no trabalho e aqui. Esse receptor NMDA ele é composto por 4 subunidades de ligações. A quem? Ao glutamato. Mais um nomezinho novo aí na aula, né? É muita coisa, gente, né? Mas vamos devagarzinho que a gente entende. O magnésio, como vocês podem ver aqui trazendo na imagem, bem maior, né? Ele pode meio que bloquear esse receptor. Você imagina, começa a vir a parte dietoterápica, né? Poxa, vou dar magnésio pro cara. Vou encher o cara de alimentos ricos em magnésio. Vai dar certo? Depende. Por quê, Raniel? O cara vai comer, será? O cara vai tomar? Como é que tá a outra parte? Como é que tá o triptofano? A gente vai chegar nesse detalhe aí. Você já deve ter ouvido falar desses rapazinhos aqui, ó. Benzodiazepínicos. Eles são os bloqueadores dos canais de cálcio. Ou seja, eles inativam esse receptor aí. Aí diminui a resposta do sistema glutamatérgico. O cara fica um pouco mais GABAérgico e aí ele fica mais calmo. Resolve no curto prazo, sim. Se o cara não modular toda aquela outra área que a gente já falou também, eixo HPA, lembra? Eixo simpático, adrenal medular, sistema imunológico, toda essa galera aí, você acha que o benzodiazepínico sozinho vai segurar essa onda? Eu acho que não.
Mas vamos para frente. Esse é o mesmo trabalho, só que em outra parte. É tão longo o assunto que o autor fez duas partes, né? Aí ele traz aqui já um esquema, né? Depressão, sistema monoaminérgico, glutamatético, GABAérgico e sistema imunológico. E aí traz os minerais aí, ó. Cobre, manganês, cobre, selênio, cobre, manganês de novo, cobre, selênio e manganês. Por que eu deixei em vermelho aqui? Porque o selênio é antioxidante, né, gente? Então tem uma função aqui no sistema imune muito importante. Mas e aí? Vou dar o selênio manipulado pro cara? Vou botar o cara para comer bastante alimento rico em selênio? Já tem o magnésio, agora selênio, vai dar certo? Vá somando aí o seu arsenal de atuação para quando pegar esses casos. Aqui eu trago o sistema GABAérgico, que é a parte mais química, né? E olha só que legal. Para quem odiava aí a cadeira de nutrição esportiva, hein, que a gente fala disso aqui pra caramba. O que é que a gente tem aí? Tem um ciclo, né? Ciclo de Krebs, alfa-cetoglutarato. Não sei se vocês lembram desse nome aí, quem teve dor de cabeça com esse nome lá na graduação. Vai induzir, digamos que, a transformação ao glutamato ou ao GABA. Depende de que? Dessa enzima aí, ó, GABA transaminase. Tudo bem. Aí ela pode transformar esse rapazinho aqui em glutamato. Ele vai fazer neuroexcitação. Tudo bem. Só se você não tiver isso aqui, ó. Se você não tiver essa enzima, esse glutamato vai fazer neuroexcitação lá no receptor NMDA. E aí vai deixar o cara mais neuroexcitado. Mas se você tiver uma vitamina B6 para ativar essa enzima, você consegue trazer esse glutamato para a GABA e deixar o cara mais GABAérgico, mais de boaça. Aí eu pergunto, você vai fazer isso aqui com remédio benzodiazepínico ou com alimento? Ou com mudança no estilo de vida? Fica aí a dica. Vamos para frente. Outra coisa aqui, a quantidade de GABA no tecido cerebral correlaciona-se com a quantidade de GAD funcional. É o que eu estava falando agora há pouco. Esse trabalho aqui fala de sono, tá vendo? Mas eu trouxe ele já para a gente entrar no sentido desse rapazinho aqui, o nosso triptofano. Triptofano da dieta, absorção, os aminoácidos longos, os açúcares, vai chegar lá na barreira hematoencefálica, no cérebro, vai passar, e aí como é que esse rapaz vai virar melatonina, né, para dar o sono aqui? Só pegando um gancho aqui desse trabalho, através da B6, acabei de falar dela. Ele é convertido do 5-HTP para serotonina. Tem outra coisa aqui, tá? É que esse trabalho aqui ele é mais simplista. A gente vai falar sobre isso também. Vira serotonina, a serotonina usa ômega 3. Por que ômega 3? Porque ele é um pouco mais anti-inflamatório. Mas ele é anti-inflamatório? Não, ele só inflama menos. Como ele inflama menos, ele agride menos o intestino, olha, o organismo. E aí você consegue fazer melatonina, consegue dormir. Ainda no parênteses desse trabalho. E mais aqui para o outro lado, você tem o triptofano indo para o metabolismo da proteína, né, dos aminoácidos, que ele pode ir lá naquele negocinho do aminoácido, vira glicose, lembra? Pode ir para lá, pode ir para lá. Depende de como é que está o indivíduo. E aqui da quinorenina, ele indo até a niacina, ou seja, virar B3. A gente vai falar desse negócio aí. Olha só o que a gente vai ter. Um trabalho de 2011 que fala sobre essa ligação do triptofano com a depressão. É um aminoácido essencial, a gente tem que se alimentar, trouxe aí umas fontes, tem a cadeia química dele, e olha só, triptofano, indo para serotonina ou indo para quinorenina. Esses caminhos a gente vai tratar deles aqui na aula ainda, certo? Esses nomes aqui eu vou todos abrir para vocês aqui. Tem aqui a inflamação, que influencia nessa enzima aqui, idolanina de oxigenase, aqui desse lado também. Esse é um marcador bem aumentado na depressão. E aqui também vai gerar o quê? Neurodegeneração e apoptose celular, que vai agir lá no NMDA receptor, vai agonizar, ou seja, vai ativar esse receptor. Aqui a gente tem um trabalho também, trouxe para ilustrar, mas eu vou abrir essa cadeia dele aí. É um trabalho que traz aí praticamente quase tudo que tem da parte de estresse, inflamação, glicocorticoides e as enzimas, ó, você pode ver aqui do lado, idolanina e TDO, que eu esqueci o nome, eu já vou falar aqui para vocês. Pronto. Estresse e inflamação, vão acompanhando aí. Ó. É isso que o estresse causa na parte de triptofano. Vou passar aqui mais rápido, que eu vou me atentar em alguns pontos para vocês. É bem legal abrir a via, porque a gente pode ver as vitaminas que são cofatores e os minerais também. Olha só, gente. Estresse e inflamação, eixo SAM e eixo HPA, já trouxe isso aqui para vocês. Glicocorticoides e catecolaminas.
indolanina de oxigenase e triptofano de oxigenase, lembrei do nome, TDO. Aí vem aqui o caminho da quinurenina. Esse caminho da quinurenina ele vai chegar no B3. Olha só que bacana. É o teu corpo no estresse querendo fazer B3. Aí você pensa, poxa, então eu vou dar B3 para esse cara, porque a B3 bloqueia TDO, aqui como estou especificando, e evita desse triptofano vir para esse caminho aqui. Mas, talvez pode ser que sim. Mas se esse triptofano vier por esse caminho aqui e agonizar por esse lado, e se ele vier para cá? E se ele não vier para cá? E aí? Mas tem aqui a B9 que traz para cá para o eixo HPA de novo. Tem a B6 que traz aqui a serotonina, como eu já falei. O ômega 3 também já falei. O magnésio falei lá no início para fazer melatonina em relação ao MDA, deixar o cara mais gabaérgico e menos glutamatérgico. E aí, será que tudo isso aqui que eu estou trazendo como cofator eu posso suplementar ou dar na alimentação? Galera, às vezes não, porque se você pegar alguns indivíduos depressivos, eles se alimentam até bem. Ele tem a B9, tem B6, talvez não tenha o ômega 3 porque não toma, não come peixe, enfim. Tem o zinco, tem o magnésio, ele tem tudo isso aí. Só que o estresse aqui é tão grande que essas enzimas aqui, elas vão passar, mesmo tendo esses cofatores que bloqueiam. Porque se eu tenho o B3 que bloqueia para cá, o estresse é tão grande, escoa para esse lado. Se eu tenho o B9 aqui para fazer o triptofano escoar aqui para 5-HTP e virar serotonina, eu trago ele para o outro lado também. E aí fica desequilibrada a via. Não sei se ficou claro na mente de vocês, mas é mais ou menos por aí que acontece. Seguindo adiante, olha o que esse trabalho traz. Ele traz a visão do desenho daquela via que eu acabei de mostrar. Tem tudo que eu estava especificando lá. O neurônio aqui, um astrócito, lembra do astrócito lá no início do trabalho? A micróglia, tudo tem um motivo. Esse foi o motivo que eu trouxe essas células para vocês. A gente vem aqui no fígado, no baço, células imunológicas, os dois eixos, fazendo estresse, e aí toda aquela via lá que eu especifiquei no slide anterior. Triptofano passa a barreira hematocefálica, também trouxe no trabalho do sono. Quinurenina e hidroxiquinurenina vão passar para cá. E aí que tá, se você tiver um pouco mais estressado ou um pouco mais glutamatérgico, não adianta você ter aqueles cofatores, porque esse caminho aqui vai ser seguido. Aí você começa a entender que no paciente depressivo, a parte de medicamento e nutrição, ela é um pouco ineficiente se não tiver a psicologia para ajudar esse cara no comportamento dele. Porque o nosso cérebro é um pouco mais forte do que os nossos alimentos. E, infelizmente, queríamos nós tratar caras depressivos só com a dieta. Cara, come isso aqui que vai dar muito certo. Mas às vezes o cara está tão prejudicado que o negócio está sempre escoando para esse lado aí. E sempre fazendo neurotoxicação. Tranquilo, gente? Vamos para frente. Aqui é outro trabalho também que eu trouxe nesse mesmo sentido. Pró-inflamatórias citocinas, percebe? Aí ele traz aqui a periferia, o cérebro e o sangue. Então tem esse caminho todo aqui. Aqui tem um sistema nervoso central, tem as células também, ó. Você pode ver astrócito, a micróglia, o macrófago infiltrado, enfim. Tem toda a resposta. Esse trabalho aqui, o anterior, é uma forma de desenho daquela via lá que eu fiquei passando. E mostrei vitamina B6, vitamina B9, ômega 3, enfim, zinco, magnésio, enfim. Estresse aqui no fígado, para inflamação aqui, ó, ativando as enzimas, quebrando o triptofano, fazendo glutamato. Tem toda a resposta neuroexcitatória nesse caso. E aí vem um trabalho que eu trouxe no início da aula sobre depressão e a gente vai desmembrar esse trabalho aqui, parte por parte. Eu fiz 3 cortes. Primeiro na parte intestinal, a gente tem aqui o indole, que é um radical indólico, e aí você lembra lá da indolanina de oxigenase, que trabalha na catálise do triptofano. Você vê aqui também as células enteroendócrinas, que são abastecidas pelos produtos bacterianos, ácidos graxos de cadeia curta. Elas vão fazer essa catálise do triptofano à serotonina. Aqui tem as bactérias mais patogênicas, do gênero Pseudomonas, que elas podem catabolizar o triptofano à quinurenina. E aí, qual seria o caminho desse triptofano? Né? Fazer ácido quinolínico e fazer uma agonização, digamos assim, do receptor NMDA e fazer neurotoxicidade, deixando o cara mais glutamatérgico, ou seria mais para o ácido quinurênico e fazendo um agonismo, outra palavra não existe, desse alfa-7-NACHR, receptor nicotínico e acetilcolina implicado na memória de longo prazo.
E aí, quem é que esse triptofano catabolizado vai afetar? Boa pergunta, não tem como saber, né? Mas ele vai afetar um dos dois lados, que os dois são ruins. Passando para a parte um pouco mais do meio lá da imagem, a gente tem aqui a lâmina própria e o sistema nervoso entérico. O que é que a gente tem? Serotonina passando através de quem? Do IPAM. Vou já citar ele aqui. Antes disso tem as células imunológicas, estão vendo? Monócitos, células beta, células T. Então a serotonina vai modular a motilidade intestinal. A serotonina vai estar relacionada com as células do sistema imune, células T e monócitos, como eu já falei, sistema adaptativo e sistema inato, passando a ser produzido em larga escala, estimulando mais ainda o sistema imune. Ou seja, a serotonina ela vai existir, não precisa você estar suplementando serotonina no indivíduo, entendeu? Você tem que estimular ele a usar essa serotonina que ele tem de forma correta. Essa é a grande realidade aqui, tratada. Aí você tem aí o monócito, M2 no caso, que ele vai ativar e sintetizar, vai sintetizar as citocinas, né? Mais tratadas aqui, né? Interleucina 8, interleucina 1 beta e interferon gama. Essas interleucinas elas vão estar relacionadas ao IPAM, que eu acabei de falar aqui, ou IPEM, como queira aí na tradução, que são neurônios. Esses neurônios vão jogar a serotonina na fenda sináptica, só que essa inflamação toda aqui, que é captada também aqui por cima, que eu vou já trazer essa parte de cima do trabalho, ela é jogada aqui também. Tá vendo? E aí que tá, essa serotonina vai chegar nesse receptor, vai entrar nesse neurônio e vai sofrer essa catálise aqui. Agora qual, né? Da MAO ou da IDO? Fazendo esse marcador aqui de pacientes depressivos ou fazendo esse outro marcador? Esse daqui é mais fácil de fazer no exame bioquímico, porém muito caro. Mas enfim. Aí você vê essa enzima aqui, MAO. Aí você vê que tem um fármaco com o nome de IMAL, né? Os inibidores da oxidação das monaminas, trocando aqui em miúdos. E aí, será que tomar esse medicamento aqui dá certo? Não, a gente dá a serotonina pro cara, a gente dá o benzodiazepínico para agir lá no magnésio, no lugar do magnésio, lá no NMDA, que evita o que estava falado no slide anterior. A gente dá o IMAL, inibidor da oxidação da monamina. A gente dá o triptofano, a gente dá B3, dá B6, dá o cara vai tomar só um remédio, né? O cara não vai mais comer não. E mesmo assim ainda pode escapar. Essa inflamação neurológica, digamos assim, essa neurocitação, pode escapar por outras vias, porque o fármaco ele vai ter um potencial de ação e não vai ter um potencial de duração mesmo você tomando ele constantemente. Por quê? Porque ele passa pelo fígado, ele vai ser digerido, enfim. Ele vai ter toda aquela dependência do corpo e vai ter aquela resistência. E o efeito colateral, detalhe. Então, muito cuidado com isso. A gente tem também esse tipo de serotonina aqui, 5-HT4, tem relação com a calcitonina, o trabalho fala, tô trazendo aqui a ilustração para vocês. Tem um ácido antralínico, se eu não me engano o nome é esse, e o ácido quinurênico, possui a capacidade de ultrapassar a barreira hematocefálica, também já mostrei nos slides anteriores. Aí vem para outra parte de cima, que é o que mais nos atenta aqui. A gente tem aqui as inflamações, digamos assim, passando, aí lembra, eixo HPA, cortisol, BDNF é a neuroplasticidade da parte neurológica da coisa. Aí tá aqui os ácidos, passaram, quinorenina aqui sendo catabolizado triptofano, interferon gama, KMO, ácido quinolínico, depressão. NF-kappa-beta, kappa-B, desculpa, TNF-alfa, interleucina 1 beta, toda a parte de inflamação aqui, ó, no sistema imunológico do sistema nervoso central, que no caso não é mais o monócito ou macrófago, é a micróglia e os astrócitos que eu falei lá no início, né? Então toda essa questão está bem interrelacionada. Só passar aqui para vocês, beleza? Bom, esse trabalho aí já vai trazer uma diferença da síndrome metabólica e da depressão, né? Eles falam de major depressive disorder, depressão maior. Então, síndrome metabólica, ativação de micróglios no hipotálamo, já falei bastante disso. Citocinas pró-inflamatórias no hipotálamo e hipocampo, falei bastante disso também. Maior apetite, também falei disso aí. Você pode pensar, poxa, então quer dizer que o depressivo ele tem síndrome metabólica? Calma lá. Aumento da permeabilidade hipocampal também acontece na depressão. Gorduras saturadas no sangue, mas aí talvez tenha uma mudança, hein? Liberação de citocinas inflamatórias, aumento de monócitos e neutrófilos e linfócitos. E na periferia, no sistema periférico, nos órgãos, aumento de macrófagos no tecido adiposo. Você pode pensar até que tem um negócio muito parecido. De fato tem, mas
Nem tanto. Maior resistência à insulina e à glicose, que também eu já falei da depressão, né? Aquela questão lá do cortisol, liberação de aminoácidos para serem quebrados e serem transformados em glicose, enfim, todas aquelas respostas do long term, né, que a gente trouxe lá naquele outro trabalho do início. E a depressão aqui do lado, ativação de macrófagos nos ventrículos, então já tem uma pequena diferença aí, aumento de citocinas corticais e ativação do núcleo accumbens, outro núcleo accumbens aí, falei de ínsula, falei de hipocampo, amígdala, lembra deles? Estriado, enfim, tem toda a questão neurológica aqui envolvida também. Aumento da anedônia, que é a perda de capacidade de sentir prazer, e redução da recompensa, aí já tem ligação com a dopamina, que é o neurotransmissor. Aumento da permeabilidade do núcleo accumbens e hipocampo. Aumento do glicocorticoide, estresse, acabei de falar. Liberação de citocinas inflamatórias, então já tem uma relação íntima com a síndrome metabólica nesses dois casos. Aumento de monócitos e neutrófilos, que lá no sistema nervoso vai virar o quê? Micróglia. Vai se dissipar lá na barreira hematocefálica, e redução dos linfócitos, ou seja, o uso dos corticoides, o corpo utilizando esses corticoides e impactando negativamente lá no sistema imunológico, tem menos modulação do sistema imune, vai dar uma falha no sistema imune, beleza? Revisão até o momento, a depressão é uma doença com fisiopatologia detalhada, assim como outras doenças mais conhecidas, beleza? Alguns minerais podem mediar respostas metabólicas relacionadas ao estresse? Podem, né? Cobre, selênio, manganês e magnésio. Algumas outras vitaminas e minerais são cofatores das enzimas das vias metabólicas influenciadas na depressão, B3, B6, B9, triptofano, zinco, magnésio e ômega 3. Também já citei todos eles em vias, tanto os minerais como as vitaminas, e esses outros minerais aqui também, que tem o zinco e magnésio, que é citado também na parte lá daquele trabalho do NMDA. Existem diferenças cruciais entre síndrome metabólica e depressão. Outro ponto pertinente em relação aos transtornos de humor, vitamina B12. Aqui é um trabalho de 2015 da Clinical Medicine, uma revisão. E ele traz aqui a ingestão de cobalamina, traz as moléculas e traz os órgãos, né? E aqui ele trata as deficiências. O que está acontecendo nesses órgãos para ter deficiência de B12? No pâncreas, pancreatite. No estômago, temos aí anemia perniciosa, atrofia gástrica, inibidor de bomba de prótons, os prazóis, omeprazol e tudo mais. Os antihistamínicos, a cimetidina é um exemplo, H2 agonistas, e cirurgia bariátrica. No intestino, a nível de jejum, bactérias e doença celíaca. A doença celíaca, obviamente, é uma doença, bactérias é a relação à desbiose do paciente e também está relacionada à má alimentação, né? No duodeno, a ressecção doença de Crohn, doença autoimune, e aí ele dá seguimento, chega nas células enteroendócrinas, no epitélio ileal, ele trata de outro detalhe, que é a TC2, a transcobalamina 2, um transportador de cobalamina, que leva a cobalamina até a célula, está aqui designado, ela entra no lisossoma, a cobalamina vai no ciclo da homocisteína, chega na mitocôndria, tem outro detalhe aqui, ó, ácido metilmalônico, está relacionado a isso aqui também, que vai ser dosado em exame de sangue para verificar se tem esse problema. Ou seja, deficiência. Algumas alterações no processo de absorção vai levar à deficiência de vitamina B12, que é por essas moléculas aqui, algum problema nesses órgãos, como eu já citei. A ausência de deficiência de fator intrínseco, esse é o mais comentado, principalmente entre psiquiatras e psicólogos, ou deficiência congênita. Só que para a gente saber qual é o tipo de deficiência ou qual é o tipo de problema da pessoa, a gente tem que diagnosticar por exames, a gente ou o médico, né? E esse exame tem que ser pedido, obviamente. Esse trabalho é um guideline de 2014, fala só sobre cobalamina. Ele tende um pouco aqui para anemia perniciosa, mas é bacana o ponto de vista que ele traz. Ó. Ele traz aqui, primeiramente, a suspeita, né, da deficiência, ou seja, o sintoma, né, anemia perniciosa, transtorno de humor, enfim. Aí o cara dosa a cobalamina. Se tiver baixa, provável deficiência, obviamente. Se não tiver baixa, tiver normal ou acima, tem que investigar mais um pouco. Eita, eu passei demais aqui. Então, se tiver baixa, aí tem que verificar o anticorpo antifator intrínseco e iniciar o tratamento, obviamente, porque está baixa. No outro lado lá, se tiver normal, tiver com sintoma, tem que também verificar esse anticorpo, antifator intrínseco, o PCA, o PCA, que é a anticélulas parietais. A gente tem o ácido metilmalônico, que eu acabei de falar para vocês. Tem o THCY, que é uma cisteína total, e o anticorpo da transcobalamina 2. Então, se tiver baixa, já inicia o tratamento e faz outro exame. Se tiver normal, não inicia tratamento, só se você quiser, então é um pouco empírico, mas tem que verificar outros dados. Aí desce mais um pouco. Se o antifator intrínseco der positivo, vai ficar a vida toda fazendo esse tratamento. Se der negativo, a mesma coisa, só que vai ser esse AB-NEG-PA, tá bom?
Do lado aqui que estava normal, aí vai ver, ó, se o MMA estiver elevado, que é o ácido antimalônico, ou a homocisteína total, ou anticorpo TC2 reduzido, ou resposta clínica definitiva, tratamento com anemia perniciosa, que é não tinha falado aqui, né? Anemia perniciosa com ou sem anticorpo. Sem deficiência bioquímica e provável deficiência de B12. Continuar o tratamento se o anticorpo for positivo ou se responder o tratamento. Ou seja, esse lado direito aqui é o que mais nos interessa, porque se o paciente chegou com esse diagnóstico aqui, dosou a vitamina, isso aqui é o que acontece mais para o nosso lado aqui da aula, da depressão, né? Dosou a vitamina B12, deu certo. Deu certo assim, né? Estava adequado. Dosou as outras coisas, deram negativas, então não adianta o cara tomar mais. Então não é isso aqui que está deixando esse cara com transtorno de humor, é outra vibe, talvez aquela do estresse que a gente tem falado na aula até então. Então, anemia perniciosa PA é uma anemia megaloblástica, descrita como um distúrbio autoimune, no qual resulta em deficiência de cobalamina. Belezinha? Bom, aqui eu trago outro metabolismo, outra via metabólica do ácido fólico. Vou passar tudo aqui para vocês observarem ele finalizado. Mas... Pronto, beleza. Olha só, gente. A ingestão de ácido fólico nos alimentos, aí vai ter as vias que esse ácido fólico vai ser metabolizado. O que interessa mais aqui pra gente? Os cofatores, né, as enzimas aqui, cofatores com as vitaminas, B6, B12, B2, o B9 alimentar, obviamente, vitamina C, aqui tem o eixo SAM, cortisol e tal, beleza. Essa enzima aqui que vai ser interessante pra gente, ó, BH4. Para muitas pessoas isso é novidade. Quando eu estava estudando esse assunto, isso aqui foi novidade. Eu não conhecia nada a respeito desse negócio de BH4 e BH2, aqui traçado aqui em cima. Então, isso aqui ele vai gerar o caminho das monoaminas. Cadê? Monoaminas, dopamina, dopamina, norepinefrina e epinefrina. E tá aqui, ó, a monoamina, isso aqui que eu estava procurando, monoamina oxidase, que eu até já falei naquela parte da depressão, que tinha o MAO, que você podia tomar o inibidor disso aqui e tal, e tal, e tal. Beleza. Só que aqui que está a questão principal, se o indivíduo tiver com essas citocinas aqui sendo sintetizadas, ele vai bloquear essa BH4, que é uma enzima que tem a responsável aqui pela fração fenilalanina BH4, aqui a parte de arginina, triptofano, isso aqui foi aquela via toda lá. Então esse pedaço aí eu falei todo naquele outro slide. Esse daqui não interessa muito pra gente, esse aqui interessa, porque é daqui que vai sair a fração de tirosina para gerar o L-Dopa. Se tiver B6, lembra desse detalhe aqui, lá no ciclo glutamatérgico, lá no começo da aula, bem aí, dopamina, aí tem outra enzima aqui, que precisa de vitamina C, norepinefrina e epinefrina. Aí aqui depende do cortisol, obviamente, e do estresse. Se essa dopamina vier descendo para cá, para o dopal, ou se essa norepinefrina vier aqui para o dopegal, aí seria interessante o uso de imal. Mas, aí é que tá. Será que tomar isso daqui vai resolver o problema? A gente já tem uma carga de fármacos e vitaminas que a gente pode manipular, se a gente for correr por esse caminho, que eu não acho o caminho certo, né? Porque muitos tratadores, entre aspas, aí, das pessoas desse jeito, eles vão mais na suplementação e tal, e tratamento psicológico. Mas assim, eu acho mais bacana você entender isso daqui, você visualizar isso aqui e ver que, tudo bem, você vai tomar aqui o inibidor de oxidase da monoamina, tudo bem. Tem algum problema? Talvez não, né? Quem vai falar disso é o médico. Mas, se o triptofano estiver sendo catabolizado aqui, lá naquele outro canto lá, lembra? Lá da ideolanina, da catabolização da triptofina, da serotonina, desculpa. Não gerando melatonina, o cara com hipervigilância, o cara que está com o sistema imunológico deteriorado por causa do estresse de cortisol, então o imal vai ajudar, o benzodiazepínico lá no NDA vai resultar em alguma coisa positiva. Vocês começam a pontuar que os fármacos, eles de fato, é assim que o fármaco tem que agir, ele é muito mecanicista naquela ação lá. Então ele age no negócio, aí tem outros 5, 6 coisas para agir. Então se você ficar entupindo o cara de remédio, esse cara vai ter muito efeito colateral. O bacana é você entender onde é que o fármaco poderia ser utilizado, talvez fazer um tratamento paralelo com outras questões, ou não usar o fármaco e fazer as outras questões. Esse é o foco quando você expõe uma via desse jeito aqui, cheia de cofatores, e essa, de fato, não é a primeira via que eu trago aqui para vocês na aula, né? Esse trabalho aqui, de 2012, Progresso da Psicofarmacologia, Neuropsicofarmacologia
e biologia psiquiátrica. E mudanças imunes e neurotransmissores, possíveis interações da depressão, depression. Bom, aqui ele traz o envolvimento do ambiente, aqui ele traz o sistema nervoso central, CRF, traz o VHPA, que a gente conversou aqui, traz sistema imunológico, tudo que vocês já ouviram aqui, ó, agora está mais familiarizado, né? Traz os neurotransmissores, glutamato, acetilcolina, já falei disso aqui, GABA, dopamina, enfim, traz aqui alguns hormônios que eu não citei, mas vale a pena falar aqui nesse exato momento da aula, e traz aquele detalhe lá que eu falei da BH4, que pouca gente conheceria isso daqui. Aí tem aqui a parte do triptofano, né, da triptofano, fenilalanina, triptofano, serotonina, arginina, enfim, tudo que eu já botei no outro slide aí, no anterior, né, antes desse aqui. Então, vocês veem que está tudo envolvido com a depressão. Então, a depressão é uma doença multifatorial, eu diria até multifatorial. Então, é bom entender isso daí, para a gente chegar lá no final da aula e entender a parte dietoterápica, bem direitinho que isso vai ser abordado. E as doenças associadas à depressão, gente? E aí? Será que o cara que é depressivo, ele é só depressivo? Bom, esse trabalho aqui de 2013, ele traz uma cadeia de problemas, olha só. Aí aqui tem um globo aqui que vai entrar aqui, eu vou já dizer o que é. Doença cardiovascular, neurodegeneração vindo aqui da outra parte. Obesidade, eu vou já falar sobre isso aqui. Inflamação, aí ó, BNDF baixo, ou seja, baixa plasticidade do sistema nervoso central, chegando à depressão. Aí vem demência, epilepsia, diabetes, outra doença aqui, câncer, e esse stroke aqui ele está relacionado a algumas quebras, digamos assim, né, se a gente for traduzir ao pé da letra. Aí tem aqui um possível hipotireoidismo. Então tem muita coisa relacionada com o sistema depressivo, mas só preste bem atenção. Da onde é que vem a depressão e esses problemas? Olha só. Do estresse, galera. Estresse. A gente vive hoje num ambiente mega estressivo. Principalmente grande parte da população que trabalha na área comercial, às vezes trabalha e estuda, e chega em casa já tem briga com a família, briga com a mulher, o filho não gosta da pessoa, a pessoa não gosta do filho, não gosta do irmão. O negócio é bem complicado. E desse trabalho aqui eu só queria tirar esse negócio de carboidrato aí. Que aí tem que ver o nível, e é outra parada mais de tipo de dieta, composição dietética, enfim, não vou me atentar nisso aqui, seria outra seara de aula, beleza? Mas era só isso que eu queria corrigir aí. Aqui tem outro trabalho, esse aqui é da Nature, você percebe pelo gráfico. O que eu queria tentar aqui desse trabalho em especial é o hipotireoidismo subclínico. A gente sabe que um TSH baixo, fugindo um pouco da seara da aula, falando de TSH, o TSH baixo por si só, ele não diz que a pessoa é hipotireoide. Tem que fazer o quê? Tratamento. Às vezes a galera fala muito de fármaco. Exame tá baixo, toma fármaco. Aí o cara fica o quê? Um hipotireoidista foi ótimo. Um hipotireoide medicamentoso. Por quê? Porque o profissional de saúde que o acompanhou não soube ter o feeling daquela pessoa. Ter o sentimento do que aquela pessoa estava vivendo, de aquela pessoa não investigou, não fez anamnese, entendeu? Viu o exame, remédio e vai embora. Então tem que ter muita atenção a isso. Era essa seara que eu queria abordar aqui. No demais é que eu já falei tudo. A parte adrenal, o sistema imunológico já falei também, as interleucinas, aterosclerose, doença cardiovascular foi citada, estresse aqui no canto. Vamos para frente. Esse trabalho aqui é um trabalho que investigou food craving. Food craving, para quem não sabe ainda, esse termo é relacionado na verdade, o craving em si, né? É a compulsão alimentar. Aí esse trabalho eu não li muito ele não a fundo, mas eu peguei mais a parte, mais assim, tipo, os highlights do trabalho. Olha o que ele traz aí. Níveis mais elevados de desejo de gordura foram observados em homens versus mulheres com distúrbios alimentares. Então, se você pegava homens saudáveis e mulheres saudáveis e homens e mulheres com distúrbios, eles tinham esses maiores desejos, esses níveis elevados de desejo. Níveis elevados de desejo por carboidrato estavam correlacionados com a quinurenina, a relação quinurenina e triptofano maior que 1. Lembra lá do início, acho que se eu não me engano, o segundo slide, depois de epidemiologia, que eu tratei disso aí, citei para vocês que tem que fazer o exame, tem que ver a relação, então isso é muito bem abordado. Níveis séricos mais altos de nitrito e neopterina estavam relacionados ao desejo por gordura. Neopterina, ela é daquela BH4, eu até não citei o nome aqui para vocês, mas é a tetrabiopterina. Tem a BH4 e a BH2. E ele cita aqui só o termo neopterina, que dá para você dosar também. Parâmetros do metabolismo da gordura, triglicéridos HDL, foram associados com o desejo por gordura, isso aqui está um pouco mais direcionado. E tem outro detalhe aqui, ó, as medidas antropométricas de obesidade, tem um espaço aí, foram relacionadas à compulsão alimentar. E aí, o cara ser mais gordinho
você obeso, ele está relacionado diretamente ou não com o craving? Não, galera, não tem nada a ver. É mais comportamental do que de composição. Revisão até o momento. Paralela à depressão, os problemas de fator intrínsecos também são mais complexos do que parecem, porque chega o paciente com problema de humor, tá um pouco amarelado, aquela coisa toda, tá, às vezes o profissional de saúde acha que esse cara tá com problema, bota logo o cara para tomar cobalamina, a cobalamina até um pouco mais cara do que a gente encontra no mercado aí, que é a metilada, metilcobalamina, tá tentando lembrar do nome. Outro ponto a ser observado como revisão, algumas vitaminas e minerais são cofatores de enzimas das vias metabólicas influenciadas na depressão, B2, B6, B9, B12 e ascorbico. Essas B aí eu já falei todas delas, né, anteriormente, então estão bem associadas aos cofatores das enzimas relacionadas à parte neurocomportamental. E aí tem uma vitamina C aqui de brinde. A depressão pode ser um desses de base para outras doenças. Então essa é a revisão que a gente pode tirar da aula até então, né, que a gente fez várias revisões. Bom, finalizando a aula, existe algum tratamento dietoterápico específico? E aí, esse negócio todo aqui, um bocado de conteúdo, falei, gaguejei, falei pra caramba, falei de novo, repeti, voltei atrás, voltei pra frente. E aí, a dieta, cara? E aí, nutricionista, como é que a gente faz, cara? Falei de vitamina pra caramba, mas e aí? Qual é a dieta que eu passo? O que é que eu vou passar pra esse cara? Bom, eu trouxe 3 trabalhos aí, muito recentes. Esse é de 2020. Ele fala um pouco de sono também. Mulheres apresentam a organização do sono menos acentuada durante o sono REM. É só informação. Sem diferença nas ondas do sono. Aí, beleza, aqui, ó. O trabalho sugere um melhor entendimento das diferenças sexuais dos transtornos de humor. Isso é interessante. Lembra lá também acho que com mais ou menos 20% do início da aula eu falei que mulheres eram mais suscetíveis. Então isso tem que ser observado. Esse outro trabalho de 2020 também, ele fala de aderência na dieta. A melhor adesão às dietas pode resultar em melhoras de sintomas depressivos. Aí é um ponto bacana da aula pra gente colocar aqui. Cara, quando você pegar um indivíduo assim, cara, pelo amor de Deus, esquece um pouco a nutrição funcional e faz a nutrição da realidade da vida desse cara. Bota esse cara para fazer uma dieta que ele consiga ver a questão dos macronutrientes, como você quer trabalhar no consultório, ver a questão calórica em relação ao que esse cara ou essa moça está fazendo de atividade física e faça uma dieta de adesão. Depois você faz a dieta lá do livro, vou nem falar o nome do cara aqui. Enfim, aquela parada lá da linhaça, né, do gengibre em pó, né, água, limão. Depois você faz isso aí. Agora, por enquanto, você trabalha o cara para ele aderir à dieta, para ele melhorar do problema mais intrínseco de todos, que é o estresse. O trabalho fornece uma justificativa para o desenvolvimento de estratégia que apoia o paciente, como eu acabei de falar anteriormente. Mas enfim. Esse outro trabalho aí também de 2020, ó, o otimismo foi associado à melhor adesão da dieta, ou seja, está correlacionado com esse trabalho anterior. Parece até que os caras se conheciam e estavam fazendo um trabalho subsequente, não é verdade? Então você faz uma dieta com adesão, você identifica que mulheres são mais suscetíveis e você dá um otimismo pela dieta para esse cidadão. Para quê? Para que ele possa curar um problema muito maior do que o problema dele estar comendo presunto todo dia de manhã. Ou do que o problema dele estar tomando refrigerante no almoço, entendeu? O problema aqui é outro, a seara é totalmente outra. Associado também ao consumo de grupos saudáveis, bem como não saudáveis, tipicamente consumidos em ocasiões sociais de alimentação, ou seja, o otimismo está relacionado aos dois tipos de se alimentar, tanto aquele que você está mais em casa, está mais regrado, e o que você não está em casa, ou até menos regrado para a maioria das pessoas, né? Podendo ser um pivô na promoção de um comportamento alimentar saudável a longo prazo, ou seja, se você dá otimismo para esse cara, se você dá adesão à dieta para esse cara, mesmo quando ele for fazer uma refeição fora de casa, uma pizzaria, uma sanduicheria, sei lá, uma hamburgueria, seja lá onde for, praça de alimentação, de onde ele quiser, talvez esse cara possa ter uma cabeça mais bacana, mais centrada, para seguir algo que está semelhante ao que foi prescrito no consultório. Agora lembra, a adesão é o ponto principal. Beleza? Esse outro trabalho aqui, ó, ele traz modelos de dieta, uma meta-análise para quem pesquisa, galera, padrão ouro de conclusões científicas. Ele dá uns modelos de dieta e a causa ou a correlação com o benefício, ou a conclusão do problema, ou a resolução do problema com a depressão. A gente tem aqui o quê? Meta-análise de estudos investigando a associação entre dieta do Mediterrâneo e depressão.
meta-análise, os trabalhos selecionados. Aqui, nesse triângulozinho, você vê o R, né, digamos assim, o overall. Aí você tem aqui o desvio padrão. Se ele for muito grandão assim, ó, não é tão legal porque ele alcança toda essa área daqui e passa para a área que não teria efeito, mais ou menos aqui, sendo didático, né? Como ele está para cá e não encosta muito aqui na ponta dessa curva 100% elástica, né, reta, então ele tem uma eficácia. Tudo bem, mediterraneidade, mas você vai passar uma dieta do Mediterrâneo para o cara? Não, mas entenda, a mediterraneidade é uma dieta saudável. Então isso aqui já é batido, né? Você se alimentar de forma mais saudável, você vai ter esse benefício em praticamente quase todos os problemas da nossa vida, digamos assim. Agora lembra do que eu falei anteriormente, adesão, 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 adesão. Esse outro gráfico aqui, ele mostra uma associação entre esse HEI e esse HEI, né, alternativa, né? É dieta saudável, índice de dieta saudável e índice de dieta saudável alternativa. Tem resolução que beneficia o paciente com depressão? Sim, está aqui. Meta-análise prova isso. E a dieta do hipertenso? Tem? Nem tanto. Tem uma tendência a ter, ou seja, aquela dieta baixa em sódio e tal, enfim. Baixa em alimentos embutidos e tal. A gente já conhece isso na faculdade. Não tem tanto benefício assim, sabe por quê? Porque talvez isso aqui deve ser de baixa adesão. Percebem o link? Passando adiante, trabalho aqui também de meta-análise que traz o uso de ômega 3. A gente tem aqui o experimento a favor do experimento. O experimento foi ótimo. E o controle, que foi quem não usou. Então, mesma coisa. O gráfico, aliás, o losango aqui, ó, não encosta nessa reta e está quase passando aqui para o 1, né? Ou seja, tem um efeito significativo, relevante no uso de ômega 3 no tratamento de pacientes com depressão. Nesse caso aqui, como é um suplemento, eu acho que fica um pouco fora da adesão, a não ser que o paciente reclame que está rotando peixe ou que não está gostando. Assim. Aí você tira, não força o cara a tomar isso não. Porque isso aqui, assim como os outros fármacos que eu citei, eles não são o protagonista da história, beleza? E aí, galera, o que é que vocês tiraram dessa aula? Bom, eu trago algumas imagens aqui, eu vou trazer uma imagem que é do esporte, mas é só para vocês entenderem que não é desse jeito aí que a gente resolve a depressão de um paciente. Você não é esse cara de azul. Não vou citar o clube, né? Nem nome. Você não é esse cara de azul tentando resolver tudo sozinho. Você vê seis marcadores contra esse cara. Então, a gente tem que entender que o cara com depressão, ou a moça com depressão, é um paciente que está altamente doente. Não é uma doença transmissível, mas é uma doença multifatorial. E por ser uma doença multifatorial, ela é mais sensível porque ela envolve comportamento. Envolve muito mais comportamento do que outra coisa, do que fármaco, do que dieta. Então tem muito do ambiente, é muito do habitat desse cara ou dessa moça. Então, a gente não pode dar as costas para as pessoas. Isso aqui é o que eu imagino de uma consulta, claro que é um pouco ilustrativo, né? De uma consulta com um paciente com transtornos de humor, um paciente depressivo, um paciente ansioso. Seria essa multidisciplinaridade dos profissionais, porque tem muitos deles que querem resolver as coisas sozinhos. Médicos querem resolver as coisas sozinhos, às vezes nutricionistas querem resolver as coisas sozinhos, os próprios psicólogos também, os psiquiatras são médicos, né? Enfim. Então, acho que o negócio tem que ser multifatorial e agregado. Isso aqui é bem complicado, né, na nossa prática clínica, porque envolve um conflito de interesse dos profissionais, às vezes os profissionais são mais abertos, às vezes não, mas enfim. É assim que tem que tratar o paciente com depressão. Mesmo você não tendo como acessar outros profissionais que o acompanham, tente imaginar como é que esse profissional está pensando. Então não tente criticar demais. O médico passou um fármaco que eu vi na aula que não resolve a coisa. Deixa. O paciente está gostando, está tomando, tá gostando, beleza. Está dando certo? Está dando certo. Show de bola. Faça a sua parte de dieta, preze pela adesão, preze pelo otimismo, que a gente bota, ou você, ou nós, ou os outros profissionais aí envolvidos, bota o cara para sair desse buraco chamado depressão, beleza? Então, pessoal, foi isso. Eu espero que tenha agregado aí para vocês de alguma forma. Eu espero que eu tenha trazido um conhecimento para que vocês interpretem cada vez mais holisticamente esse paciente, o paciente que tem um transtorno de humor, o paciente que realmente tem depressão, que é uma doença que a gente tem que ter uma avaliação precisa antes de diagnosticá-la e que possa engrandecer a todos os profissionais que puderam me assistir num tratamento ou num delinear de diagnóstico para essas pessoas, tá bom? Beleza, galera? Até a próxima e muito obrigado!